Olá pessoal, bem-vindos aqui novamente e a gente vai continuar hoje falando sobre conjuntos, mas agora a gente vai estabelecer a relação entre dois conjuntos, e é o que eu falei para vocês aqui pra gente. Isso daqui é a base do que são as funções, porque a gente vai ver que funções são na verdade relações entre dois conjuntos, certo? Então, começando com um exemplo aqui bastante simples. Se eu tenho um alimento que é vendido por peso, como por exemplo, que o preço do queijo está R$ 40 o quilo, certo? Eu vou ter dois conjuntos aqui que eu estabeleci uma relação deles a partir do momento que eu falei que um quilo de queijo custa R$ 40, que é um conjunto da quantidade de queijo que eu posso comprar e a quantidade de dinheiro que eu vou gastar para esses queijos que eu compro. Tá? Então são dois conjuntos numéricos, porque são valores, né? Eu compro valores associados ao quilo do queijo, eu gasto valores associados ao dinheiro investido, certo? E a relação entre os dois é dada pelo preço do queijo, que nesse caso é fixa, independente da quantidade. Sempre eu vou gastar R$ 40 a cada quilo, certo? Então como é que a gente faz isso daqui? Ó? A gente vai, por isso que a gente viu o diagrama de Venn, porque fica muito mais simples para a gente visualizar aqui no começo a relação entre esses dois conjuntos com o diagrama de Venn, certo? Então, olha só, se eu comprar 1 quilo de queijo, quanto que eu vou gastar? Eu vou gastar R$ 40, certo? Então, existe uma relação entre esses dois conjuntos indicada que do conjunto dos quilos está associado a 40 do conjunto do dinheiro, certo? Aqui eu chamei os dois conjuntos de quilo e de cifrão, certo? Mas como a gente viu, a gente costuma chamar geralmente os conjuntos por letras maiúsculas, né? Conjunto A, conjunto B, tá? Então o que importa pra gente aqui? Eu sei que a partir do momento que eu comprei 1 quilo de queijo, eu gastei R$ 40. Então os dois conjuntos estão relacionados por esse preço, certo? Se eu comprar 2 quilos de queijo, quanto que eu gastei? O dobro, porque essa relação é uma relação constante. Então eu comprei 2 quilos de queijo, gastei R$ 80. Se eu compro o triplo, eu gasto o triplo. 3 quilos custam R$ 120. Isso serve também para fração? Serve. Aqui eu coloquei alguns valores inteiros, tá? Mas a gente geralmente vai trabalhar com números reais. A gente pode fracionar a unidade. Eu posso pegar a unidade e dividir em quantas partes eu quiser. Então essa representação aqui pra gente é uma representação de alguns casos, tá? E não de todos, tá? Então lembre-se que aqui a gente só usa para fazer essa indicação. No futuro a gente vai ver que essa indicação pra gente é mais corretamente feita através de um gráfico, tá? E esse gráfico aqui, inclusive nesse caso, vai ser de uma reta, porque isso daqui vai ser uma função de primeiro grau, certo? Então, valores quebrados estão ali presentes. Eu só não coloquei muitos, porque não tem necessidade nesse momento. Então, se 1 quilo custa 40, metade de 1 quilo custa metade de 40. Meio quilo custa R$ 20. E se eu compro 1,5 kg, é 1 quilo mais meio quilo. 40 mais 20 dá R$ 60, certo? Então, essas setinhas, elas indicam o número que está associado da quantidade de queijo que eu comprei com a quantidade de dinheiro que eu gastei, certo? É como se fosse uma tabelinha ali na padaria. A pessoa coloca essa tabelinha dizendo, ó, comprou 1 quilo, gastou R$ 40, comprou 2, gastou 80, para facilitar a pessoa. É isso, eu tenho dois conjuntos, esses dois conjuntos estão relacionados através do preço do quilo. Essa relação entre os dois conjuntos a gente chama de lei, a lei da relação, certo? E nesse caso aqui, como é que a gente está indicando? Ó, a quantidade de dinheiro, eu estou colocando aqui ainda naquele termo ali, que é o cifrão, né? A quantidade de dinheiro que eu gasto vai ser igual a 40 vezes a quantidade de quilos de queijo que eu compro, certo? Então o cifrão é igual a 40 vezes quilo, certo? Essas notações, elas ficam muito ruins se a gente ficar chamando as coisas pelos nomes dela. Preço, quilo, são muito ruins de ficar escrevendo. Então a gente costuma dar nomes para elas através de letras, a gente costuma chamá-las através de símbolos, tá? Então olha só,
se esse conjunto dos quilos eu chamar genericamente a quantidade de quilos que eu compro de X, tá? Então, X pode ser qualquer valor de uma quantidade de queijos que eu compre. E Y é a quantidade genérica de dinheiro que eu gasto, tá? Que vai depender da quantidade de quilos de queijo que eu compre, certo? Qual que é a relação entre os dois? É a mesma dali de cima. Y é igual a 40x, certo? Então, a partir do momento que eu sei que eu estou chamando o dinheiro que eu gasto de Y e que eu sei que a quantidade de quilos de queijo que eu compro eu chamo de X, a lei está estabelecida através dessas duas letras. E são duas letras que a gente costuma usar muito aqui. Vocês já viram, ensino médio. Então, a gente costuma usar muito essas duas letras, tá? O Y, a gente vai chamar aqui geralmente de variável dependente, certo? Porque ela vai depender do valor do X. E o X é variável independente, certo? Então, como o Y depende do X, ele é dependente e o X é variável independente, certo? Esse mesmo exemplo que eu dei aqui, é um tipo de relação entre dois conjuntos. A gente pode ter vários tipos de relação no nosso dia a dia. Por exemplo, um carro andando a uma velocidade constante. E aí eu falei aqui que o carro está andando, é um exemplo, certo? O carro está andando a 100 km por hora, ok? Se um carro anda a 100 km por hora, isso significa que ele está andando a uma velocidade constante, né? E que a cada hora ele anda 100 km, ou seja, ele anda 100 km por hora. É isso que a unidade de velocidade indica, certo? Então, olha só, qual que é a relação entre os dois conjuntos? Eu chamei aqui os dois conjuntos de H e D, como sendo H a quantidade de horas e D a distância percorrida nesse caso, certo? E lembre-se, aqui a relação vai ser muito parecida com o exemplo anterior do preço do queijo, porque é uma relação constante, tá? Então, olha só, se eu andei 1 hora, eu andei 100 km, certo? E se eu andar 2 horas? Poxa, se eu estou com uma velocidade constante, eu vou andar o dobro. Então, se eu andei 2 horas, eu andei 200 km. 3 horas, o triplo, 300. Pode ser fracionado de novo? Pode. Se eu tiver andado só meia hora, é metade de 1 hora, eu andei só 50 km. E se eu andar 1h30? É 1 hora mais meia, significa 100 mais 50, 150. Então, a relação entre esses dois conjuntos, que é a distância que eu percorro dependendo do tempo que eu gasto, está estabelecida pela velocidade. E aqui a gente está considerando uma velocidade constante, certo? Então, qual que é a lei que vai relacionar esses dois conjuntos? Se eu chamo aqui os elementos genéricos do conjunto H de X e os elementos do conjunto D de Y, a relação entre os dois vai ser Y igual a 100x. O que quer dizer para a gente? A cada 1 hora ele anda 100 km, certo? Então, se eu substituo o x ali por 1, significa que eu andei 1 hora. Quanto que eu andei? 100 vezes 1 que dá 100. Andou 100 km. Se eu substituir x por 2, eu quero descobrir quanto que eu vou andar em 2 horas. Então, 100 vezes 2 dá 200 e assim por diante. Então, qualquer valor que eu substituir ali de x significa quanto eu andei naquele determinado tempo, certo? Naquela quantidade de horas, ok? Bom, então aqui foram 2 exemplos, tá? Um terceiro exemplo aqui pra gente, um pouquinho diferente, vai estabelecer pra gente uma outra relação, não essa relação direta, sempre que o dobro de um conjunto vai dar o dobro do outro. É um exemplo aqui da queda livre, tá? Por que isso daqui vai estabelecer um pouquinho diferente? Primeiro ele vai estabelecer igual, depois vai ser um pouquinho diferente. Bom, quando um objeto cai em queda livre, o que significa queda livre? Um objeto que está caindo sem nada segurar ele, certo? Por exemplo, uma pessoa que pula de um paraquedas. No começo ela está caindo em queda livre, ali antes dela abrir o paraquedas, tá? Óbvio que a gente faz algumas considerações aqui, não tem muita resistência do ar, tal. Então, se não tiver resistência do ar, ele está caindo livremente, tá? Então, basicamente, quando a gente fala queda livre, é um objeto que foi solto e está caindo através do peso dele,
Tá? Quando o objeto cai livremente, a medida que a gente tem, né, relacionada a isso é porque ele cai com uma aceleração constante, que é a aceleração da gravidade, certo? Que a gente indica por G. Tá? O valor de G, se vocês lembram do ensino médio, é 9,8 metros por segundo ao quadrado, ou muitas vezes, eu mesmo vou usar aqui daqui a pouco, a gente arredonda para 10, mas o valor é em torno de 9,8. Esse valor, inclusive, varia, dependendo de onde você estiver. Quanto mais perto do mar, maior. Quanto mais alto, né, em maior altitude, um pouquinho menor, certo? A aceleração, ela é uma taxa que indica a variação da velocidade, assim como a própria velocidade é uma taxa que indica a variação da distância no tempo, tá? Então, a velocidade é uma taxa de variação de tanto que você percorre em um determinado tempo. A aceleração é uma taxa de variação de tanto que você aumenta a sua velocidade em um determinado tempo. Então, quando eu falo que a aceleração da gravidade é 9,8 metros por segundo ao quadrado, é a mesma coisa que falar, olha, um objeto em queda livre, ele vai aumentar a velocidade dele em 9,8 metros por segundo a cada segundo. Ou seja, um objeto ele vai aumentar a velocidade dele praticamente 10 metros por segundo a cada segundo, tá? Então vamos ver como é que isso daqui fica. Olha só, eu tenho os dois conjuntos que estão relacionando o tempo que o objeto está caindo, certo? Com a velocidade que esse objeto está naquele instante, tá? Então se o objeto é solto num determinado instante, ele começa a cair, ele estava parado, tá? Igual o Papaléguas quando sai o chão do pé dele, né? Ele está paradinho ali no começo. A partir do momento que você solta, ele começa a ganhar velocidade. Então, no instante zero, a velocidade é zero. É óbvio que eu posso jogar o objeto para cima ou jogar o objeto para baixo e a velocidade inicial não ser zero. Mas aqui é um exemplo, né? E esse exemplo significa eu estou pegando o objeto e soltando ele, certo? Então, se a velocidade inicial no tempo zero é zero, e a gravidade, ele está caindo em queda livre, significa que a cada 1 segundo a velocidade dele vai aumentar 9,8 metros por segundo. Aqui eu arredondei para 10 para ficar com a conta mais fácil. Então, depois de 1 segundo, a velocidade dele está em 10 metros por segundo. Depois de 2 segundos, a velocidade dele está em 20 metros por segundo. E assim por diante. Então, aqui, por enquanto, está igual o preço do queijo, do quilo do queijo, ou um objeto andando com velocidade constante. Só que o objeto que estava andando em velocidade constante, a gente estava relacionando a distância que ele andou com o tempo, certo? Que era uma relação constante. Aqui a gente está relacionando a velocidade com o tempo, tá? E essa relação da velocidade com o tempo é que nesse caso aqui é constante. E vejam bem, gente, eu estou dando um exemplo aqui para vocês de física, porque de alguma forma eu acho que, mesmo vocês não dominando muito física, eu não sei se vocês sabem muito bem física ou não, mas é um exemplo que está no nosso dia a dia, então é razoavelmente fácil de a gente entender o que se passa, tá? Porque eu estou trazendo aqui exemplos de relação entre duas grandezas, entre dois conjuntos, para que a gente possa entender depois, de uma maneira mais abstrata, o que significam essas relações na matemática, que às vezes elas não precisam ter significado nenhum, né? Boa parte dos exemplos que a gente vai dar são significado nenhum, tá? Então não se preocupem com o significado físico, no sentido de não é que eu vá cobrar física de vocês. O que eu estou querendo aqui é justamente pelo contrário, puxar alguma coisa assim que seja bastante intuitiva do dia a dia para que vocês tentem entender o que significa a parte matemática abstrata, tá? Então é isso, gente. A aceleração é uma medida da variação da velocidade. No caso da aceleração da gravidade, significa que o objeto ele vai ganhar 10 metros por segundo a cada segundo. Então, se o objeto andou 2 segundos, a velocidade dele saiu de 0 para 20 metros por segundo. Só por curiosidade, se o objeto cair 3 segundos, a velocidade dele vai para 30 metros por segundo, certo? 30 metros por segundo dá 108 km por hora. Ou seja, a queda livre
faz com que você vá de 0 a 100 km por hora, ou até mais que 100 km por hora, em torno de em menos de 3 segundos, certo? E óbvio que isso eu estou desconsiderando a resistência do ar, né? Mas é mais ou menos o que acontece no começo da queda de um paraquedista. É muito rápido. A queda livre é como se fosse uma aceleração de um carro esportivo caríssimo, um carro esportivo quase nível de competição aí, certo? Então é muito, muito rápido. Em 3 segundos, 100 km por hora é uma loucura. Certo, gente? Bom, só que aqui eu estou relacionando velocidade com o tempo. Aí aqui, só por curiosidade, eu não sei se vocês lembram do ensino médio. E só um detalhe aqui antes de continuar. Aqui nesse caso, eu chamei os elementos do conjunto tempo de Tzinho e os elementos do conjunto V de Vzinho. Quando o significado é físico, é mais fácil da gente dar uma letra, e essa letra é amplamente utilizada, né? Como velocidade sempre vai ser representado como V e tempo sempre vai ser representado como T, a gente usa as próprias letras aqui, né? Então V igual a 10 vezes T, que é a lei que relaciona esses dois conjuntos, é mais ou menos o que a gente precisa usar mesmo. Eu não precisaria chamar de Y igual a 10x, tá? E se vocês lembrarem de colégio, são as fórmulas que vocês usavam em física, né? Um dos objetivos aqui meu é mostrar que as fórmulas de física são fórmulas matemáticas, tá? E a utilização delas depende ou a melhor utilização delas depende do melhor conhecimento em matemática. Quanto melhor a matemática a gente entender, mais fáceis ficam as fórmulas de química e várias de física e várias outras da engenharia que vocês vão estudar, né? Das outras disciplinas de engenharia, certo? Bom, agora olha só. Eu fiz a relação entre o aumento da velocidade e o tempo, tá? E se eu quiser fazer uma relação do tanto que o carro andou, ou melhor, o tanto que o objeto andou em queda livre, tá? O paraquedista pulou, beleza, eu sei que a velocidade dele está aumentando linearmente, né, constantemente a cada 1 segundo, 10 metros por segundo. Mas e o tanto que ele está andando? Como é que eu faço essa conta? E antes de fazer a conta, vamos observar uma coisa. Se em queda livre um corpo está cada vez mais rápido, isso significa para a gente que ele está andando cada vez mais distância no mesmo tempo, tá? Então, olha só, se o objeto que começou a cair em queda livre estava com 0 de velocidade e em 1 segundo saiu para 10, ele vai ter andado uma quantidade. No próximo segundo, ele vai sair de 10 metros por segundo para 20 metros por segundo, velocidade muito maior, então ele vai andar muito mais, tá? E é por isso que eu coloquei essa imagem aqui da torneira gotejando, porque a torneira ela está gotejando no mesmo intervalo de tempo. Então as gotinhas elas estão caindo, elas começam a cair em queda livre, certo? Sempre parada, né, de uma velocidade inicial 0, e elas começam a cair, tá? E elas começam a ganhar velocidade através da gravidade, certo? Só como elas vão ganhando velocidade, elas vão andando cada vez mais. E o gotejamento é no mesmo instante. A torneira está gotejando no mesmo intervalo de tempo. Só que olha como as gotas estão aqui na parte de cima, elas estão muito mais próximas e embaixo elas estão muito mais distantes. Por que elas estão muito mais distantes? Porque como elas ganharam mais velocidade, elas estão andando mais. Então elas vão ficando cada vez mais distantes da anterior, tá? Então as primeiras gotinhas estão todas próximas umas das outras e as de baixo estão bem mais distantes. Isso significa que a relação num objeto que está com aceleração constante, né, que é um exemplo da queda livre, a relação entre a distância que ele percorre e o tempo não é linear, não é constante, tá? Então, no ensino médio, vocês aprenderam essa fórmula que está aqui em cima, que é o sorvetão, não sei se vocês lembram, que é essa daí, S é igual a S0 mais V0T mais meio de AT2. Essa fórmula vocês usavam para descobrir qual que era a posição, tanto que o objeto tinha andado, se ele tivesse com aceleração constante. Lembrando, a aceleração constante é o caso da queda livre, que é a aceleração da gravidade, certo?
Aí, olha só, eu fiz duas considerações ali. Se S0 é igual a zero, significa... O S0 é a posição inicial, é só uma questão de referência, né? Então, eu considerei que ele vai começar a cair do meu ponto de referência, estou chamando de zero. E ele está caindo sem velocidade inicial, então ele está caindo livremente. Eu soltei o objeto, eu não empurrei ele para cima nem para baixo. Então, a velocidade inicial é igual a zero. E se ele está caindo em queda livre, a aceleração constante vai ser a da gravidade, que é 10. Arredondando aqui para 10. Logo, a posição dele vai ser dada por 5 vezes t ao quadrado. Essa fórmula é uma fórmula de física, eu não estou justificando de onde ela veio. Vocês vão rever, porque vocês fazem física. Inclusive, a gente consegue, através de cálculo que vocês vão fazer, achar essa fórmula. E isso é uma coisa bem legal, porque o cálculo mostra como chegar nessa fórmula. Tá? Por enquanto, a gente está usando ela. Então, a relação entre a distância que um objeto em queda livre percorre e o tempo gasto nessa queda é uma relação quadrática, uma relação de segundo grau. Vocês lembram das equações de segundo grau? Isso daqui é uma função de segundo grau, que é uma das coisas que a gente vai estudar. Então, se no preço do quilo do queijo, ou da velocidade constante, ou da aceleração constante, né, do slide anterior, que era a relação entre a velocidade e o tempo, a relação era uma relação linear de uma reta, que era uma equação de primeiro grau, aqui a gente vai ter uma relação de segundo grau, apareceu um t ao quadrado, certo? E aí, olha só, no tempo inicial, a distância é zero, né? É no meu ponto de referência, tá? Depois de um segundo, eu substituo o t ali embaixo, aqui na equação, na função, por t igual a 1. Então fica 1 ao quadrado dá 1, vezes 5 dá 5. Ele andou 5 metros, essa unidade que é metros. Em 1 segundo, o objeto vai andar 5 metros. Tá? Em 2 segundos, eu substituo o t por 2. 2 vezes 2 ao quadrado dá 4, vezes 5 dá 20. Em queda livre, o objeto anda em 2 segundos, ele anda 20 metros. Tá? E em 3 segundos, eu substituo o t por 3. 3 ao quadrado dá 9, vezes 5 dá 45. O objeto anda 45 metros em 3 segundos. Ou seja, uma gota de uma nuvem que esteja a 45 metros de altura demora 3 segundos para cair na Terra. Certo? Essa é a ideia. Então eu coloquei esse exemplo para mostrar que a relação entre dois conjuntos não precisa ser necessariamente linear, constante. Eu dobro o conjunto da esquerda e o da direita também dobra. Não. Essa relação nem sempre vai ser assim. Se ela for uma relação quadrática como essa daqui, ela não é como a gente está mostrando. Ó. No primeiro segundo, o objeto andou 5 metros. Do primeiro para o segundo, ele andou 15. E no terceiro segundo, ele andou 25 metros. Ele está andando cada vez mais no mesmo tempo. Certo? Que é o que quer dizer aquela imagem da gota caindo da torneira. As gotinhas estão cada vez andando mais. Por isso que elas estão mais distantes lá embaixo do que as que estão ainda recém caindo da torneira, certo? E aqui, gente, um último exemplo relacionado a pandemias, endemias, né? Quando uma pessoa fica doente e essa doença é uma doença que se espalha através dessa pessoa. Então, olha só, se uma pessoa, aqui estou fazendo uma consideração de valores numéricos, né? Se uma pessoa contamina outras duas pessoas, o que vai acontecer? A partir do momento que a gente tem um primeiro contaminado, ele vai contaminar outras duas. E aí vamos fazer uma consideração que a partir do momento que ele contaminou essas outras duas, ele não contamine mais ninguém. Tá? Essas duas pessoas que ele contaminou vão contaminar cada uma delas duas, ou seja, 2 vezes 2 dá 4. Essas 4 pessoas vão contaminar outras duas. 4 vezes 2 dá 8. E assim por diante. Então a relação aqui é uma relação exponencial em que eu tenho 2 elevado ao número de dias que se passou, né? Porque a minha consideração inicial é que uma pessoa contaminava 2 a cada dia. Então 2 elevado a n dias vai dar o número de pessoas doentes, certo? Como é que a gente vê isso aqui, ó? No dia 0 só tinha uma pessoa contaminada. No dia 1 ela contaminou outras 2. No dia 2 essas 2 contaminaram 4. No dia 3 essas 4 contaminaram 8. Certo? E a lei que relaciona os dois, chamando aqui novamente de y e x,
é y igual a 2 elevado a x. Isso daqui é uma função exponencial, que é algo que a gente vai estudar aqui ainda. Certo, pessoal? É isso então. Obrigado.